Seguinte, vocês estão vendo a imagem aí, essa imagem, ela fecha toda aquela primeira parte de conceitos básicos, tá? E aí eu queria ver com vocês o que é que vocês lembram disso daqui. A gente tem no nosso código genético, ele inicia com uma pecinha, né, com um elemento. E esse elemento ele é representado por essas letras. Vocês lembram o que é que era? Pode ser chat, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Os genes. Certo? Os genes já é um passo à frente. A primeira parte que nós temos são os nucleotídeos. São eles que formam os genes, tá certo? Então, nos nucleotídeos, a gente tem 4. Tá? Vocês lembram aquelas associações, né? Temos adenina, citosina, guanina e timina. Aí, uma associação para a gente poder associando. Adenina com timina, que são os da ponta, quando você está botando em ordem alfabética, ou Agnaldo Timóteo, né? Que é outra relação que vocês podem fazer. Citosina com guanina, que são os do meio, ou a Gal Costa, que são outros elementos. São só formas de a gente trazer uma associação para facilitar. Quando a gente sai do DNA e vai para o RNA, a timina vira uracila. Muda somente isso, certo? Depois eu vou buscar uns exercícios para a gente fazer a leitura desses códigos genéticos e a gente converter ele, tá? Aí, depois do nucleotídeo, Pedro, é que vai vir o que nós chamamos de genes, tá? Os genes são um conjunto de nucleotídeos que dão uma função, tá? Então, o que acontece? Quando a gente junta um número de nucleotídeos, ele vai sintetizar algumas proteínas e essas proteínas é que vão gerar alguma substância para o nosso organismo funcionar. Tá? Pode gerar uma ordem para poder renovar uma célula, o refazer, fazer uma cópia dela e por aí segue, tá certo? Então, a gente tem os genes. Depois dos nucleotídeos e dos genes, aí a gente tem toda essa parte grandona aqui, ó, que é o... Quem lembra? DNA, tá certo? E aí o DNA é tudo isso daqui, ó. Lembra que eu falei que o nosso DNA, dentro da nossa célula, pode ter em torno de 2 metros se a gente precisar esticar eles, para vocês verem o Uhum. quanto grande ele é, certo? Ele é. E ele é uma organização tão incrível que ele se enrola em outras proteínazinhas. Essas proteínas a gente chama de histonas, mas não é nada obrigatório para lembrar. Ao se enrolar nessas proteínazinhas, elas formam esse outro elemento aqui, ó, que tem um problema com essa barrinha aqui. Esse outro aqui em cima, embaixo, tá? Que nós chamamos de, clica, Matheus, Cromossomo. cromossomos, tá? E quando a gente pega todos os cromossomos do nosso organismo, eles formam o que nós chamamos de cariótipo, tá? Então, Cariótipo. observa, nucleotídeos, gene, DNA, cromossomos, cariótipos. Essa é a linha de crescimento desses elementos, tá bom, gente? Então, essa aqui é uma parte do resumo. Aí eu vou passar rapidamente. A gente falou de alelos. Alelos é o conjunto de genes que dá características. A gente tem alelos dominantes e alelos recessivos, né? O alelo dominante é aquele que domina a característica, ou seja, independente do que seja, se tiver um dele, a característica vai ser dominante. E o recessivo é aquele que tem sua característica mascarada quando há a presença de um dominante. Então, o alelo recessivo ele só vai estar presente na pessoa se os 2 genes forem recessivos, já que esses genes eles funcionam em pares. Aí tem as definições de homozigoto e heterozigoto. Tá? O homozigoto tem homozigoto dominante, quando a gente tem as duas características dominantes juntas, que são representadas geralmente por letras maiúsculas. Tá? E temos o homozigoto recessivo, que é quando ele tem as características recessivas e eles são representados por essas duas letras minúsculas. E, além desse, nós temos o heterozigoto, que é quando apresenta uma característica dominante e uma característica recessiva. Lembrando que é só revisão, tá, gente? Aí temos o famoso cruzamento genético, que é o que define como é que nós somos formados. Lembre-se, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui é como se fosse cada um cromossomo, e vem um de um pai e vem um de uma mãe. Então, você vai receber um alelo do pai e um alelo da mãe, tá? E aí, esse alelo pode ser dominante ou pode ser recessivo. Quando a gente tem esse recebimento, a gente pode ter várias possibilidades de formação do código genético que a pessoa pode ter, certo? Aqui é um exemplo que a gente deu, e aí pode dizer que se o pai e a mãe forem
Valeu, Vitória. Ela tá gravada, depois a gente passa para ela. Ela pode ficar tranquila, tá? Então, lembra que a gente falou, né? Se o pai e a mãe forem heterozigotos, obrigatoriamente vão ter um gene dominante e um gene não, um alelo dominante e um alelo recessivo. Aí eles podem formar um conjunto de filhos com essa possibilidade. Se vocês analisarem, ó, aqui tem 4 possibilidades de terem filhos, de serem dessa forma, né? Tem a possibilidade que os 2 alelos são dominantes. Tem 2 possibilidades onde um alelo é dominante e um é recessivo, e tem uma possibilidade onde os 2 são recessivos, certo? Aí a gente pode definir que, em porcentagem, essa daqui teria uma relação de 1 para 2 para 1. Preste atenção. Ele tem uma chance de ser homozigoto dominante, tem uma chance de ser homozigoto recessivo e tem 2 chances de serem heterozigotos, tá? Então aqui está na relação. A gente vai lá para o nosso quadro de Punnett e depois do quadro de Punnett a gente verifica melhor isso daí. E hoje a gente tem o quadro de Punnett mais complexo, assim, né? Eu falei para vocês, lembra que eu falei que às vezes a gente vai ter alinhamento de genes e a gente vai ter que falar sobre isso. E vai ter o mais complexo ainda na próxima semana. Mas a gente vai fazendo com calma para a gente pegando passo a passo, né? Por isso que os exercícios vão ser importantes. Essa outra característica é uma das mais importantes que eu considero, que é você entender a diferença de genótipo para fenótipo. Genótipo é o seu código genético, é o que está escrito como você vai ser. O fenótipo é o que você é, certo? Se no seu código genético está dizendo que você vai ter olhos castanhos, o seu fenótipo vai aparecer a cor castanha nos seus olhos. Se o seu genótipo diz que seu cabelo vai ser loiro, no seu fenótipo vai aparecer o cabelo loiro, certo? Só que a gente tem um fator aqui muito importante para o fenótipo, que é o meio ambiente. O meio ambiente onde você está, ele vai interferir diretamente no seu fenótipo, tá? O bronzeamento de pele, acho que a capacidade de você pegar uma corzinha, ela está envolvida também, tá? Acho que sim, certo? Então a gente tem todos esses quesitos e essas relações. Disso de cá, a gente vem para a primeira lei de Mendel. Eu vou falar bem rapidamente, né? Que a gente falou que ele fez o cruzamento de linhagens puras. Gente, linhagens puras, eu não falei isso para vocês, mas linhagens puras são linhagens homozigóticos, tá? Eles têm apenas alelos iguais, ou são dominantes ou são recessivos. Linhagem pura é isso, tá bom? Então aqui, ó, a linhagem pura. Lembra que o amarelo é dominante? Então aqui, ó, é um homozigoto dominante. E aqui, heterozigoto, homozigoto também recessivo. Então, ele é dominante, aqui ele é recessivo. Eles são linhagens puras. O que acontece é que se eu misturar esses dois, independente de quantas vezes eu faço cruzamento, o amarelo sempre vai dar amarelo e o verde sempre vai dar verde, tá? Aí ele fez o que nós chamamos de reprodução. Aí fez a reprodução... eita, que minha câmera tá bonita. Ele fez a reprodução de dois homozigotos, né? As linhagens puras. E nisso eles produziram uma primeira linha onde todos os seus elementos eram heterozigotos. Então lembra aqui, ó. Se aqui era azão, aqui azinho, azinho, ele produziu aqui azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Só produzir isso. Então todos são heterozigotos. É a partir daqui que a gente vai começar a fazer todas aquelas fecundações, e aí ele vai gerar o que nós chamamos das características que nós estamos trabalhando, né? Ele vai pegar um heterozigoto com um heterozigoto e vai gerar uma variedade completa nessa segunda geração. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, né? Vocês vão ver na tabela de Punnett, vocês vão ter um homozigoto dominante, vão ter 2 heterozigotos e vão ter um homozigoto recessivo. Lembrar? Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Tá. É exatamente isso daqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu falei. Um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo vai gerar... Todos os seus filhos serão heterozigotos. Se você colocar na tabela de Punnett, você vai ver isso. Agora, quando eu pego 2 daqui, que são 2 heterozigotos, e faço também o cruzamento, uma autofecundação, ele vai gerar todo esse quadro aqui, ó, de variação. Vai ter um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Tá bom? Pronto.
Aí, de forma geral, umas palavras mais fáceis para vocês, a primeira lei de Mendel diz isso aí, ó. Cada característica é determinada por dois fatores, né? Dois alelos, que se separam na formação do gameta. Então, se eu, Matheus, sou um heterozigoto, quando eu pego o meu gameta que faz a mitose, que divide em dois e faz a meiose, ao fazer a meiose, que ele vai pegar meu código genético e dividir 50% para um gameta e 50% para o outro gameta, um dos meus gametas vai ter o azão e o outro vai ter o azio. A mesma coisa com a minha esposa. Um dela vai ter azão, um dela vai ter azio. Então, caso a gente tenha um filho hoje, além do Levi, ele pode vir nessas possibilidades. Ele pode vir totalmente dominante, ele pode ter, se dominante, ter um dominante e um recessivo, e ele pode ter os genes totalmente recessivos, tá? E aí tem naquela proporção, 1 para 2 para 1. Então tem um homozigoto dominante para dois heterozigotos para um homozigoto recessivo. Tá bom? Deixa eu ligar a câmera de novo. Pronto. A revisão tá de boa, né, gente? Isso aqui é só revisão, tá? Só revisão. Pá, 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 pá. E aí a gente entra naquele conjunto que eu acabei de falar, né? Que eu tô falando o tempo inteiro, que a gente já mostrou. Por isso a gente vem para o quadro de Punnett. O quadro de Punnett é a melhor forma de se identificar. Gente, tem várias técnicas para fazer isso, certo? Num quadro era melhor para a gente representar. Na mesa digitalizadora é melhor para representar. Talvez eu até faça um dropzinho para poder jogar para vocês verem. Um videozinho de 5 minutinhos, só para mostrar. Com exercíciozinho, alguma coisa, só para vocês verem na prática, né? Porque já vai ser legal, porque como eu for falar da segunda lei de Mendel, já encaixa tudo. Vamos acelerar, por causa do tempo. Quando acabar o tempo da aula, vocês me falam, tá, gente? Que eu sou meio zoeito aqui com isso aqui. Então, observa aqui o quadro de Punnett. A gente já fez ele. O que é que você faz? Se a gente está falando da relação de um único elemento, de uma única característica, e a gente fala que tanto o pai quanto a mãe vão ser heterozigotos, ou seja, dominante mais recessivo, a gente coloca esse quadro. A gente pode fazer de outras formas, professor? Pode. Você pode me dizer, meu pai é homozigoto recessivo, minha mãe é heterozigoto. Meu pai é homozigoto recessivo e minha mãe é homozigoto dominante. Aí, então, em vez aqui de você botar azão, azinho, a mãe você bota azão, azão, e o pai, que é recessivo, você bota azinho, azinho. Por exemplo, lembrando que a letra não importa qual letra você coloca, certo? A gente coloca apenas como uma característica para poder mostrar a relação. E uma curiosidade, por que a gente está falando de ervilha? E ervilha verde e ervilha amarela, certo? Aí, por que a gente escolheu o azinho? O azinho ele foi escolhido porque a característica, ele deu a nomenclatura da recessiva, tá? Do dominante aqui, no caso. Tá? Aí bota azão, azinho. Isso é define por cada um, tá bom? Então aqui vocês vão ver essa relação. Quando a gente vai fazendo a distribuição, vou fazer direto, a gente tem isso daqui. E aí é aqui que eu quero que vocês percebam quando a gente fala de probabilidade, porque vai ter questões sobre probabilidade. Observa, quantas possibilidades eu tenho? Quantas formações? Nesse caso, eu tenho 4 formações. Eu tenho uma formação aqui dominante, uma formação recessiva e 2 formações heterozigóticas. Nisso, eu tenho que falar quais são as chances de cada um aparecer. Olha, cada quadradinho ele tem uma chance em 4. Tá? E é isso que a gente precisa verificar quando vai calcular probabilidade. Aí você vai falar, professor, qual a chance de ser um heterozigoto? A chance de ser um heterozigoto vai ser uma aqui, vai ser 2 aqui. Então, a gente vai ter 2 chances em, continua com 4 quadrados, 2 em 4. Vai ser meio que dá 50%. Tá? Esse é o cálculo de porcentagem que a gente pode conversar depois, mas eu acredito que vocês já tenham estudado isso. Senão, a gente não relaxa, a gente pode falar novamente se for necessário. Se for um homozigoto dominante, eu tenho 1 em 4, então vai ser 1 dividido por 4, que dá 25%. E se for homozigoto recessivo, 1 em 4, dá 25%. Aí a gente vai falar, se a gente está falando aqui de amarelo e de verde, o amarelo não é dominante? Eu pergunto para vocês aí, responda no chat. Qual é a probabilidade da ervilha sair amarela? E aí, manda no chat para a gente ver. Ou pode falar aqui também na voz, fique à vontade, tá? Qual foi a pergunta? Qual é nesse quadro aqui de Punnett, onde as duas ervilhas são heterozigóticas, tá? E são amarelas. Qual é a possibilidade de um filho dessas duas ervilhas serem amarela? Ser amarela, né? Eita, de 1 e 2? Tá difícil para esse povo, né? Vamos lá, gente. 3 e 1.
Vamos lá, vou falar agora. Então, a relação de probabilidade vai ser o quê? Para ser amarela, ele tem que ter o gene dominante. Não importa o outro gene. Se tiver um gene dominante, é amarelo, acabou, conversa e segue a vida. E observa aqui. Tem uma, duas, três. Tem 3 possibilidades em... Olha o conjunto aqui. 4. Tá? São 3 partes de 4. Então, ele vai ter 3/4 de chance, o que dá 75%. Muito bem, Gabriel. Assim fica fácil, né? Essa daqui é moleza, cara. É mais relaxa que a gente vai piorar. Aí aqui, tá vendo que eu falei? Ó, 1/4 que vale a 0,25, que é igual a 25%. Tá certo? Pronto. Aí a gente vai falar da segunda lei de Mendel. Essa aqui é o que está escrito, tá, gente? Daqui a pouco a gente dá uma melhorada. Ele diz o seguinte: os alélos para características distintas, ou seja, diferentes, que se localizam em pares diferentes do cromossomo, segregam-se de maneira independente durante a formação dos gametas. O que é que ele está querendo dizer aqui? Tá? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que a segunda lei de Mendel ele vai trabalhar com 2 ou mais características. E esse trabalho é de forma independente. Como assim? Uma característica não interfere na outra. Consolação, erraram aí do seu texto. É de forma diferente, tá certo? Bem diferente. Independente. Aí, ó, temos aqui, por exemplo, ele continuou verificando isso, e aí, nas suas pesquisas, o cara tinha muito tempo livre, tá, gente? Assim, era o hobby dele trabalhar com plantas, e ele pegou esse hobby e se transformou numa pesquisa. Durante muito tempo, ele conseguiu verificar que os genes dominantes, eles davam essas 2 características, né? Claro que tem outras N características que ele podia definir. A cor da flor, formato da vagem, a cor da vagem, poderia ser N outras formas, tá? Mas ele pegou essas 2 como exemplo para poder dialogar. O que foi que ele verificou? Ele verificou que quando o bichinho era totalmente homozigoto dominante, ele poderia apresentar essas 2 características homozigotas dominantes. A cor, tá? Que é amarela seria dominante. E 2, se fosse lisa, ela seria dominante também. Aí ele fez uma linhagem pura. Linhagem pura é uma linhagem homozigótica. Ele fez uma linhagem pura tanto para cor quanto para característica, né, do bichinho lá, se ele fosse liso, se ele fosse rugoso. Aí também ele verificou que quando ele era verde, a gente já viu, reproduz ervilhas, veja se é verdade, né? Ele era pare. Aí é o seguinte, quando a gente vê os verdinhos aqui, ele verificou que o verde a gente já viu que é característica recessiva. Além disso, ele percebeu que quando ele era rugoso, também era uma característica recessiva. E aí o que foi que ele fez? Ele começou, em vez de verificar uma característica, ele começou a ver 2 características ao mesmo tempo. E aí, ó, ele verificou essas 2 características, ele pegou uma linhagem pura, lisa e amarela, com a linhagem pura, verde, rugosa. Ele fez o cruzamento. Ao fazer esse cruzamento, ele gerou todas as seus filhos, não é filho que a gente fala, mas eu vou falar filho porque é o que está vindo na cabeça. Todos os filhos dessas 2 sementes, elas vieram heterozigóticas, tá? Nas 2 características, tanto na cor quanto na rugosidade. Tá? Quando ele verificou isso, ele conseguiu, como é que eu digo, continuar esse processo de reprodução. Deixa eu voltar aqui. Então ele pegou essas 2 sementes heterozigóticas aqui, eu estou apontando com o dedo como se estivesse no quadro. Ele pegou essas 2 sementes aqui heterozigóticas e ele fez a autofecundação, ou seja, ele fecundou os irmãozinhos dessa semente para ver como é que fica, tá? Lembre-se, é uma planta, tá, gente? Aí o que foi que aconteceu? Ele gerou o famoso quadro de poder que eu vou mostrar, mas antes disso eu queria só representar isso daqui para vocês terem clareza. Quando a gente fala o V está relacionado à cor, quando a visão é o dominante amarelo, quando é vizinho, recessivo verde. E o R é ervilha. Se ela for lisa, o R é Rzão. Se ela for rugosa, é Rzinho. Tá? Aí aqui sim é que está relacionado melhor. As pessoas costumam utilizar uma letra para poder caracterizar. Ou é a letra do dominante ou é a letra do recessivo. Nesse caso aqui, vocês podem ver que eu estou utilizando a letra do recessivo. Então, Vzinho, ó, porque o recessivo é verde. E Rzinho, porque o recessivo é rugoso. É bem capaz que vocês encontrem bastante dessa forma aqui. Qualquer coisa que vocês tenham um detalhezinho que eles não coloquem,
Se colocar uma letra, ele diz, tem Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, e ele dizer qual é dominante, qual é recessivo, qual representa a cor dominante e recessivo, você já relaciona assim. O recessivo é a letra que representa, tá? Então, com isso, surgiu esse quadrão de Punnett aqui. Olha que quadro mais complicado para a gente desenvolver, certo? A gente estava trabalhando um quadro de 2x2, que daria 4 resultados. Esse daqui é um quadro de 4x4, que dá 16 resultados. Vou voltar aqui para a gente ver melhor. O que foi que aconteceu? Ele começou e ele viu que quando vai formar um gameta, ele poderia pegar as características desses bichinhos aqui, ó. Então ele poderia pegar um Vzão com Rzão, um Vzão com Rzinho, um Vzinho com Rzão e um Vzinho com Rzinho, tá? Ele pode produzir esses gametas. O de cá também, né, aqui pode dizer que é o do pai e daqui o da mãe, ele também vai produzir os mesmos gametas, porque os dois são heterozigóticos. Então, ele vai produzir o Vzão com Rzão, o Vzão com Rzinho, o Vzinho com Rzão, o Vzinho com Rzinho. Lembrando que são características independentes. Num gameta, eu vou ter as características diferentes presentes nele, mas eu não posso ter as características iguais presentes. Como assim? Olha, eu estou falando de lisa e de rugosa, de verde e de amarelo. As características de um alelo da cor só pode estar presente com um alelo da textura, tá? E o alelo da textura só pode estar presente com o alelo da cor. Eu não posso ter dois alelos da cor no mesmo gameta, é impossível isso. Até porque uma característica vem de um gameta e a outra vem de outro gameta, certo? Pronto, agora sim a gente vem para cá para a nossa tabela. Observe que o que eu falei é o que está representado aqui, ó. Observa, num gameta só posso ter um alelo referente à textura, que é o R, e um alelo referente à cor, que é o verde. Eu não posso ter um RR aqui, nem um Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, né? São separadas essas características. Aí, juntou esse quadrão. Eu vou falar os primeiros, a gente vai montar os primeiros juntos, depois eu vou lançar tudo, porque senão a gente vai gastar um tempão montando isso aqui. Certo? Então, bora lá. Aqui eu tenho, ó, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Eu vou juntar todos aqui, ó. Rzão com Rzão dá RR, Vzão com Vzão dá Vzão, Vzão. Certo? A gente costuma fazer esses elementos, a gente define uma ordem. A ordem, se for R na frente ou V na frente, não faz diferença, tá, gente? Isso aqui é uma coisa pessoal. Agora, o que faz diferença é quando a gente começa a colocar o recessivo dominante. A tendência, por organização, é você colocar sempre o dominante na frente. Porque Vzinho, Vzão, Vzão, Vzinho é a mesma coisa. Não importa se ele vai estar na esquerda ou na direita, é a mesma coisa. Então a gente bota sempre o dominante na frente. Como, por exemplo, esse modelo agora. Ó. Eu vou fazer esse quadrado aqui. Então eu vou cruzar Rzão, Vzão com Rzão, Vzinho. Vai dar Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Tá certo? Vamos fazendo aí de cabeça, tá, pessoal? Vamos pegando a ideia. Enquanto eu estou falando besteira aqui, aí vocês falam, o próximo então vai ser desse jeito. O próximo depois desse vai ser desse jeito. Porque assim vocês vão pegando mais ou menos como funciona. Terceiro, ó, esse quadrado aqui, ó, que eu vou montar. Olha, Rzão de cá com Rzinho de cá, Vzão de cá com Vzão de cá. Vai dar Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão. Muito bem, João, acertou. O próximo, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, tá certo? Não tem dificuldade, né? Vocês podem ver que quando a gente monta esse quadrado aí, a gente resolve tudo facilmente. Claro que tem jeitos mais práticos, mais fáceis de a gente poder... Oi, Gabriel. Mas pergunta aí que a gente vai tirando as dúvidas. Tem jeitos mais práticos de a gente fazer esses cálculos, tá? Esse assunto ele é um pouquinho chato porque envolve probabilidade, né? Aí vocês, geralmente os meninos têm um pouquinho de dificuldade de entender. A única coisa que eu estou fazendo é cruzamento de letras, cara. Você pode ver aqui, ó. Eu estou pegando essa letra juntando com essa e essa letra juntando com essa. Tá? Pode falar, Júlia. Júlia, errou. Esse povo já gosta de levantar a mão sem querer. Tudo bem. Vamos lá. Aí o próximo, ó. Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho. Só tô juntando. Tô pegando as letras de cima, colocando aqui, e as letras de baixo, colocando aqui. A única coisa diferente é que eu tô botando na ordem. Tá? Só botando na ordem, fica melhor para entender. O próximo, Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho. E aí, gente, vai seguir todos os outros, tá? A gente vai ter aqui
seguindo eles, montando cada um desses elementos, apenas juntando as letras dessa tabela. Essa é a forma mais fácil de fazer, só que a gente leva um certo tempo para montá-lo, tá? E é essa que a gente vai aprender primeiro. Depois, com uma mesinha, a gente mostra as formas práticas de fazer na hora de calcular probabilidades, certo? Eu vou até colocar umas questões extras depois, além dos que estão no livro de vocês, para a gente poder verificar como é que trabalha melhor com essa tabela de quadro de poder, tá? Aí eu trouxe esse quadro aqui. O que foi que qual a diferença desse quadro por de lá? É que eu só peguei aqui e dei as características. Rzão significa que ela é lisa. Vzão significa que ela é amarela. Então já dei a característica, ela é uma lisa amarela. E por aí segue, tá? Eu fiz isso com todos. Então vocês podem observar o que foi que aconteceu aqui. Onde tiver um alelo dominante, ele vai ser liso, se for de textura, ele vai ser amarelo, se for de cor. Então, observe que onde tiver alelo dominante, eu botei a coloração amarela e ele ficou liso. Observa que praticamente todos os elementos vão ter uma característica dominante. Tá? Os dois, vai ter... Todos não, praticamente todos não. Somente um não vai ter dominante. A questão é que todos vão ter características dominantes, ou vai ser a características relacionadas à cor ou à textura. Tá? Aí, observa como a gente está definindo. O primeiro, tudo dominante, características dominantes, amarelo e liso. O de cá, ó, característica de cor, Vzão é dominante, então é amarelo. Já a característica da textura, Rzinho, é recessivo, então por isso que ele está enrugado. Tá? Até a gente chegar nesse daqui, que é o único que é totalmente recessivo. Ou seja, ele é verde e amarelo. Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente pode novamente fazer essas relações proporcionais, tá? De descobrir qual vai ser a relação que vai ter sobre ela. Nem eu, Pedro, descobri quando comecei a estudar esse cara aqui. Tá? E se eu te falar que existe uma quantidade de milho absurda diferente, de batata absurda diferente, só que a gente só conhece dois tipos, tá? Cara, o mundo é grande, tem muita coisa nesse mundo para a gente conhecer. Então, observe o seguinte, que com isso daqui você consegue classificá-las e proporcionar, né, como eu digo, e ter um valor proporcional. Né? Eu acabei de inventar uma palavra nova aqui que deu errado. Aí, por exemplo, aqui, ó, a gente conseguiu verificar que eu posso ter essas características. Eu posso ter com os dois dominantes, tá? Aí eu botei o Vzão, tracinho, Rzão, tracinho. Por quê? Porque aqui pode ser um Vzão, pode ser um Vzinho. Não importa qual seja, ele vai ser dominante. Aqui pode ter um Rzão ou Rzinho, não importa qual seja, ele vai ser dominante. Certo? Vira comida de bactéria, Pedro. Nosso futuro é virar comida de bactéria. E adubar plantas para os outros comerem também. Então, vamos lá. Eu posso ter um elemento. É triste. Eu tô pensando nisso. Será que a gente comeu algo? Com certeza. Meu Deus. Com certeza. Mas tem coisas piores. A água que você bebe um dia foi bebida por algum dinossauro e ele fez xixi com ela. Então tem coisa pior. Olha. Bora lá. A gente pode ter, então, uma característica onde a cor é dominante, como visão, e ele vai ter a sua característica recessiva. Eu posso ter o oposto, ó, onde a cor vai ser totalmente recessiva e a característica de textura vai ser dominante. E eu posso ter essa daqui, tá? Basicamente, a gente vai classificar nessas 4 categorias, que estão listadas aí para facilitar o entendimento de vocês. E em cada uma delas, a gente vai ter uma proporcionalidade, certo? Observa comigo, bora contar. Quantos desses, ó, é um quadro com 16, quantos desses são amarelos e lisos? Preste atenção, ó. Eu tenho aqui amarelo e liso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 elementos amarelos e liso. Amarelos e rugosos. Olha, rugoso só tenho esses 4 de cá. Então, amarelo e rugoso tenho 1, 2 e 3. Certo? Verde e liso. Verde e liso eu tenho 1, 2 e 3. E verde e rugoso eu tenho 1. Tá? Com isso, eu consigo trazer novamente uma proporcionalidade. Certo? E essa proporcionalidade eu coloquei do lado. Ó, 9 para 3,
para 1. O que significa isso? Significa que se eu fizer essa reprodução n vezes, ela vai sempre gerar essa proporção, de 9 para 3 para 3 para 1. Tá? E aqui nessa relação, observa, não temos 16 quadros. Amarelo liso é 9 a cada 16. Amarelo rugoso é 3 a cada 16. Verde liso é 3 a cada 16. E verde rugoso, 1 a cada 16. Tá? Aí, se eu perguntar para vocês, qual é a possibilidade desses elementos, deixa eu ver aqui, terem características de cor dominante? Tá? A cor sempre vai ser dominante, né? A gente tem aqui cor dominante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E temos esses 3, que a cor também é dominante, apesar de serem rugosos. 10, 11 e 12. Então, para ter uma cor dominante, a probabilidade é de 12 em 16. Tá? E uma cor recessiva, que é a cor verde. Eu tenho 1, 2, 3, e aqui também a cor é verde. 4. Então, para ele ter uma cor recessiva, a possibilidade é de 4 em 16, certo? E aí a gente pode fazer várias análises desse quesito. Para descobrir em porcentagem, o que é que eu faço? Eu simplesmente divido o valor pelo 16 e multiplico por 100, tá? Quer ver? Deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente fazer esse cálculo simples. Calculadora. É simples, né, professor? Mas você vai usar a calculadora? Vou usar a calculadora, gente. Por exemplo, aqui, ó, amarelo e lisa. Eu tenho 9 chances em 16. Eu pego 9 dividido por 16. 9 dividido por 16, que vai dar 0,56. Multiplico 56, 25. Multiplico por 100, vai dar 56,25% de sair amarela e lisa. Tá? Dessa forma que a gente vai calculando as probabilidades. Aí, qual é a probabilidade de sair verde? Olha, eu tenho verde aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho a possibilidade de ser verde 4 em 16. Então, vai ser 4 dividido por 16, que vai dar 0,25. Multiplico por 100 e deu 25%. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente começa a fazer os cálculos para ir descobrindo essas características. Tá bom, galera? Entenderam como é que funciona esse processo, esse cálculo? Conseguiram compreender essa primeira parte? Pois então, é o seguinte, que bom, velho, que bom. Eu tava descobrindo como é que eu monto material para vocês, que nem isso vocês usaram no portão ainda, né? Mas foi falha minha que eu não prestei muita atenção na aula que estava ensinando. Mas aí a gente aprende rápido. Eu percebi como é que é. Vocês me pediram para mandar qual é o nome que dá? A ementa, né? Aí minha cabeça buga para algumas coisas. Eu falei, ementa? Ementa? Aí eu associei que a ementa é o que eu mando lá para coordenação. Eu estou esperando a coordenação fechar e ele dizer que está tudo ok. Quando ela dizer que está tudo ok, eu pego a ementa e já mando para vocês em PDF lá no plural, tá bom, gente? Como é a primeira que eu fiz, pode ter erro, acho que tem as datas das avaliações, a data do PH que vocês vão fazer, e aí eu preciso que eles batam o martelo. Não, Matheus, tá tudo certo, pode ir fazer, tá bom? Aí eu vou até perguntar para o pessoal hoje se está tudo certo, se já está resolvido para poder fazer isso, certo? O vídeo, eu vou perguntar também lá no grupo. Gente, o vídeo, eu gravei o vídeo, onde é que ele fica para poder mexer? Porque eu vou só ver esse de início e fim e fazer o cortezinho, só Professor, cortar o pedacinho do início e do fim. E vou postar. ô Vou professor, postar. ele fica no Drive. Cara, mas não fica no meu drive, entendeu? No meu drive pessoal, do que eu botei no e-mail. Aí eu preciso saber como é que eu acho esse drive. É É besteirinha. É só achar. tipo, o senhor grava com que tela? De computador, então deve estar nas configurações, Não, cara, eu tô gravando pelo Google, nos pelo Meet. arquivos. Eu não tô conseguindo gravar de outra forma. Eu tô gravando pelo Meet. Lembra que meu Os computador tava outros zoado? professores também gravam. Os outros também gravam pelo Meet. É. Eu não sei como vai aparecer para vocês aqui. Vou verificar o meu como é que tá. Se gravar a minha tela mesmo, eu até com pena de vocês. Tá? Mas bora ver como é que vai aparecer lá. Aí é o seguinte, eu apertei o botão errado aqui. Aí eu só vou ver isso, quando eu ver isso eu já começo a postar. Eu vou postar, gente, até eu entendo, eu vou postar no YouTube com link, tá? E aí deixo vocês terem acesso com o link. Eu prefiro por lá, tá, gente? Eu já tenho um domínio e eu quero deixar essas coisas armazenadas num lugar que eu possa ter acesso facilmente. Daí o senhor pode
deixar privado ou deixar público mesmo. É, Aí você essa parte aí. pode colocar o link lá na plataforma. Essa parte eu sei também. Eu vou deixar privado no primeiro momento. Quando passar os 15 dias, eu vou e deixo público. Porque eu acho que o colégio está com uma organização de que não pode isso, não pode aquilo, e eu estou me adaptando ainda. Tá bom? Olha, eu vou pegar aqui o bonitão de vocês aqui, né? Ah, cheiro de livro novo é gostoso demais, velho. Ave Maria. Contar um segredo para vocês, ó. Eu estudei, na minha época eu estudei do colégio, eu estou dizendo de 95 até 2001, do quinto, da minha sexto ano, meu nono ano, eu também estudei com módulo, tá, gente? Eu adorei quando vi seus módulos de vocês. Falei, pô, velho, eu estudei igual eles, bicho. Não é livro, não, é módulo. Então é o seguinte, ó. Eu quero que vocês façam para mim aí do livro de vocês. Esse praticando o aprendizado. Das questões 1 a 4, que eu acho que são todas. Aplicando conhecimento da A5 e desenvolvendo habilidades A1. Pode fazer todas. Certo? Aí, como eu falei para vocês, eu vou ver como é que eu faço a correção. Provavelmente eu vou fazer uma correção, um dropzinho de correção, e aí a gente vai resolvendo. Então, questões que vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando para mim, professor, eu tive dúvida nessa, dúvida naquela. Porque em cima disso a gente vai trazendo essa relação. Qual página? Eu nem abri a página, né? Rapidão. Júlia. Pera ainda, Júlia, que eu tô... Alguém está querendo participar e fechar a caixa de diálogo? Eu não entendi muito bem, não. Se for pergunta, alguém pergunta aí. Aqui. É a questão da página 479 e 480. 479 e 480. Certo?